Hoje eu tenho aqui também um papel duplo. Eu, na verdade, além de cofundador do Fórum de Doenças Crônicas, eu sou um paciente que tem dor crônica e que passa por isso. Eh, Há cerca de uma década, às vésperas de completar 30 anos, fui acometido por uma forte dor, né, na minha coluna, e foi uma coisa tremendamente desastrosa na minha vida. Eu tinha planejado uma super festa bacana com todos os amigos, e no dia do meu aniversário eu não consegui sair da cama. Né? Foi uma coisa muito maluca, porque eu achei que, dei um mau jeito, é meu aniversário, vou dormir mais um pouco, e dormi, acordei de novo, fui de novo tentar me mexer e não consegui sair da cama. Vou dormir mais uma vez, né? Tava num dia off, não consegui sair da cama de novo. E aí eu tava morrendo de vontade de ir ao banheiro e fui levantar e falei, caramba, que dor forte é essa, né? Mas eu tenho que ir ao banheiro, deixa eu me esforçar. E aí eu, num ímpeto, levantei da cama e foi uma dor na alma, foi uma dor absurdamente forte, uma dor incapacitante, uma dor desesperadora. Ali deitado, por sorte, os meus pais tinham vindo me visitar por ocasião do meu aniversário, e aí eu passei um tempo ali na cama procurando ver se amenizava aquela dor. Tomei, né, um típico caso de brasileiro e talvez mundial de automedicação, tomei um analgésico desses de venda sem prescrição e nada daquela dor passar. Né? E comecei a ficar em desespero, comecei a procurar médico, ainda não falávamos de teleatendimento, de teleconsulta aqui no Brasil, então, né, tinha que contar ali com uma certa boa vontade, uma disponibilidade de médicos conhecidos ou mesmo do catálogo do endereço de convênio. O resultado dessa história foi que no fim do dia os meus pais tiveram que chamar uma ambulância para me levar para o hospital, porque eu não conseguia sair da cama de jeito nenhum e a dor não passava. Uma vez no hospital, foi administrada a medicação, feita tomografia, ressonância, e me apontaram ali, um médico especialista me apontou ali uma hérnia de disco, uma hérnia lombar, e que deveria ser tratada. A partir daquele dia, eu nunca mais deixei de ter dor. E venho tendo dor, né, independente de diversos tratamentos que eu tenha feito. É óbvio que hoje a dor é muito mais controlada, né? Então, o uso de pregabalina, de diversos medicamentos paliativos e auxiliares para que eu possa conviver com essa dor de alguma forma, mas ainda assim eu tive inúmeros episódios bastante desastrosos até. Eu cheguei a operar a coluna 2 vezes, mas antes disso, tem um ponto aqui agora do lado de paciente falando, que foi essa minha jornada pela busca de um médico. Porque de cara, logo naquele início de tratamento, todos os médicos que eu consultei, né, e por sorte tive a fortuna de poder consultar diversos médicos, e todos eles me recomendaram uma artrodese, né, uma cirurgia bastante invasiva, com um pós-operatório não tão simples, né, em que você tem que ficar algum tempo acamado, não pode sair, tua vida fica realmente por conta dessa recuperação, por conta desse pós-operatório. E eu não estava conformado com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu tenho 30 anos, como eu vou operar a coluna, né, sendo que eu não tive um acidente, que foi uma coisa que para mim pareceu do dia para a noite, mas hoje eu sei que não foi. É, Consegui, por sorte, encontrar um médico fisiatra muito bom, e aquilo foi fundamental nessa minha caminhada de convivência com dor crônica, de convivência com hernia de disco, porque foi um médico que me apresentou todas as facetas, e aí a gente vai falar até de saúde coletiva um pouco mais adiante, mas todas as faces que tem, a dor ela não caminha sozinha, ela não tem um único profissional que vai cuidar daquilo, né? Então você tem diversas frentes e os impactos daquilo foram inúmeros. Quer dizer, a minha saúde mental ela foi por água abaixo naquela época, inclusive pelo fato de eu começar a testar alguns medicamentos, né, para aumentar a limiar da dor. Tive que usar medicamentos como metadona, oxicodona, que a gente vê que tem até um abuso bem expressivo nos Estados Unidos. Então, por um lado, aquele remédio apaziguava a minha dor, porém, por outro lado, me dava um desespero. Será que eu vou virar um viciado em remédio? Qual é o limite entre usar ele para dor, né?
ultrapassar esse limite e não entender o que está acontecendo com você. Mais uma vez, com muita sorte por esse médico e depois o grupo de profissionais especialistas que eu encontrei pelo caminho, eu pude fazer uma excelente fisioterapia, pude ter o acompanhamento nutricional, tá? Inclusive psicológico, porque do ponto de vista de trabalho, né, naquela época eu tinha uma empresa que prestava serviços de consultoria, e embora eu tivesse equipe, os clientes estavam acostumados a se relacionar comigo. E como é que eu digo que eu sumi, de repente? Né? Como é que eu digo que eu vou ficar 6 meses sem fazer nenhuma reunião? Né? Ainda mais uma vez, a gente não tinha tão comum a ideia de fazer reuniões online. Então, aquilo foi algo que eu falei, bom, eu vou ter que fechar a empresa, e efetivamente, eu não cheguei a fechar a empresa, mas eu devolvi o imóvel, eu demiti a equipe, e eu fiquei num momento de, quando eu melhorar, como que eu vou recuperar esses clientes? Né? Então, tudo aquilo foi muito difícil, houve uma queda de renda, houve prejuízos em diversos lugares. Eu fiquei imaginando quem não tem a sorte que eu tive, que eu comentei todo esse tempo. Né? As pessoas que não têm a possibilidade de encontrar um médico, ou que fazem a cirurgia, ou que não têm o apoio familiar, ou que não têm conhecimento sobre a dor, sobre os tratamentos, sobre os avanços. Né? Então, eu acho que esse debate ele é, mais uma vez, muito oportuno, porque é algo que é muito engraçado. Na época, eu me lembrava muito da coisa do dor no ciático, né? Fulano tá, é dor no ciático. Como se fosse uma coisa completamente normal e todo mundo tem. Olha, como a dor de cabeça que você tem de vez em quando, né? E não era incapacitante. Então, esse é um tipo de dor crônica, e tem mindfulness, tem medicamentos, tem especialistas, e tudo isso ajuda. Algumas coisas ajudam mais, outras coisas ajudam menos, a depender da pessoa. É, mas é uma jornada muito difícil, muito difícil. Nessa compreensão, e eu acho que até numa educação sobre o meu corpo, sobre as dores, como ela se manifestava, o efeito dos remédios, eu comecei a ter uma série de reflexões, e eu lembro que uma delas que foi muito forte para mim foi sobre educação física no colégio. Né? E eu comecei a me perguntar, poxa vida, fui aprender a sentar direito, que tem que sentar nos isquios, que o exercício físico é super importante, mas que o seu dia a dia não é fazendo exercício físico. Então, a posição que você está assistindo televisão, a posição sentado trabalhando, né, dirigindo, enfim, nos diversos lugares aí que a gente passa, isso a gente tem que prestar atenção, não adianta só fazer o exercício. E aí, pensando sobre educação física, comecei a pensar, educação física, educação do meu físico. Poxa vida, eu deveria ter aprendido, não na aula de ciências, sobre o corpo humano, eu deveria ter começado, ao invés de me dar uma bola e falar, vão lá, meninos, vão lá jogar bola, meninos vão ali jogar bola, meninas vão jogar handball, vão jogar queimada, né? Quer dizer, tinha que ter uma aula, não só o exercício. Né, o porquê, o funcionamento, vai jogar futebol, o teu joelho, o que você fortalece, né, e eu me indaguei muito tempo sobre isso, e ainda me indago, porque eu pergunto para os meus sobrinhos, muitas vezes, né, como que é a educação física deles. Obviamente, hoje tem alguns lugares em que isso é visto de outra forma, mas ainda assim, poxa, é uma baita oportunidade que a gente tem de aprender sobre o nosso corpo, exercitar o nosso corpo, e compreender os nossos limites e o que a gente deve fazer. É, é, e aí, outra pergunta que me veio depois de mais algum tempo foi sobre os diferentes modismos, né, ou não necessariamente modismos, mas as novas descobertas, né? Vou refrasear aqui. Então, naquela época eu descobri, eu fazia capoeira, eu fazia basquete, e aí eu fui descobrir uma yoga intensa, uma yoga ashtanga, e eu tenho uma característica, aparentemente, que é ser hiperflexível, e eu achava fantástico que eu conseguia ficar dar cambalhota, virar, pôr o meu pé atrás da cabeça, enfim. O que eu não sabia é que eu estava acabando com a minha coluna, porque numa aula que tinha ali 50 alunos fazendo yoga, num lugar enorme, aquele professor não tinha nem como cuidar de todas as posições e falar com todos aqueles alunos. Mas, na verdade, quando eu estava fazendo algumas posições, eu estava descontando tudo aquilo, eu estava sobrecarregando a minha coluna. Né? Então, óbvio que tem condições genéticas, tem o meio ambiente, mas aquilo, para mim, mais uma vez, me levava a pensar. E a educação física? Né? E a atenção
né? Então, o mindfulness fala muito da atenção, mas e a atenção nas outras atividades? A atenção no nosso dia a dia, né? A atenção e a disposição que a gente tem dos diferentes recursos para cuidar de diferentes tipos de dores, né? Eu estou falando de uma dor em especial, mas existem, como o Marco falou, né? A fibromialgia. Eu ouço bastante uma roteirista que chama Tata Werneck, que fala sobre, bom, faz filmes, roteiros para Globo, e ela é uma pessoa muito engraçada e ela vive também de medicamento com dor, com fibromialgia há anos, né? Tem uma coisa que é a Lady Gaga, né? Que é uma cantora que também tem essa questão de dor e tal, mas a gente está falando de pessoas que podem ter um acesso absurdo, fantástico, incrível, e que mesmo assim sofrem pra caramba, e a gente assiste um documentário ou lê uma matéria falando sobre eles, né? E aquilo parece coisa de rico, né? Coisa de quem não tem que fazer para outras pessoas, né? Como assim? Todo mundo tem dor no ciático, por que que você está reclamando tanto? Como você não vai trabalhar se você tem dor no ciático? Por que que você não vai vir no encontro da família? É, isso para contar um pouco dessa trajetória e as diferentes faces que tem do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, do trabalho, da educação familiar. É, é, e o Marco está falando aqui a importância da prevenção, de não ignorar sinais iniciais de dor crônica, muito bem lembrado. Realmente, né? Então, quando eu estava fazendo ali yoga, capoeira e fazendo posições, e eu tinha uma dorzinha, né? Aí talvez a gente está falando seriamente sobre os problemas da automedicação, né? E você toma um analgésico, você toma um relaxante muscular, e você não está investigando, você não está prestando atenção naquilo, é um paliativo, mas ela dá sinais, né? Alguns casos não dá, mas a gente pode dizer que os casos que a gente recebe sinais, a maior parte de nós ignora esses sinais, né? E tem, acho que, uma característica da prevenção que vem antes até mesmo do tratamento, antes da coisa complicar de vez, que é realmente, eu vou dizer, eu acho muito chato, às vezes eu estou dirigindo e eu falo, puxa, o banco não está adequado, eu tenho que me arrumar. É gostoso largar os ombros, né? Parece que é mais relaxante, né? Mas eu estou tomando uma série de medidas aí que, no fim, estão me fazendo mal e essa roda, essa engrenagem toda me causou um problema bastante grave, é, que hoje eu tenho, graças a Deus, muito mais conhecimento, mas, no entanto, sofri pra caramba e confesso para vocês, morro de medo de ter que fazer uma terceira cirurgia, o que, segundo o meu médico, não é algo difícil de acontecer.